seu passador aqui. Esse é o seu. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o dadaísmo. Deixa eu perguntar, vai precisar de luz para você? Só para a teoria, mas pode fechar. Não, se fechar, dá para entregar? Tá. Quando a gente fala em arte, a gente liga muito a movimento. A gente acabou de ver vários movimentos. Logo na primeira a gente já viu, que foi das nossas amigas ali, o professor bem colocou. Existem elementos de outros movimentos, parece que eles vão se encaixando, eles vão se mudando, pega uma coisa do que já ocorreu e transmuta e modifica. E o dadaísmo ele aconteceu dessa forma. Era um período de uma guerra, ele começou lá no Zurique, na Suíça, de 1916, e a Europa estava em guerra. Né? Então, muita gente falando de coisa, muita gente querendo ter informações, e a arte, obviamente, as pessoas continuavam a produzir arte, e isso influencia, porque uma foto, um objeto que é exposto numa sala de arte é uma informação. Né? A gente acabou de ver que a colega falou da arte conceitual, com o foco de gerar reflexões visuais. Então, uma foto que a gente vai tirar não é simplesmente uma foto. Né? A ideia é passar uma informação. O dadaísmo, no meio de tudo isso, ele acabou meio que não focando nessa questão do que está sendo visto. O dadaísmo está presente inclusive até hoje, porque ele visa provocar. Então, quando tudo que a gente viu até agora foi elementos num quadro, numa foto, num objeto, o dadaísmo está mais ligado na atitude. Por que aquele objeto está ali? Então, esse movimento, ele vem como uma atitude. Ele começou com o carinho que fez aqui, que é a Marcelo do Chão. Eu vou falar do chão, sou brasileiro e falo português. Então, o Chão era um cara que estudou cubismo, ele estudou desenho, e aí chegou uma hora que depois ele já estava formado, tinha tanta exposição de arte na Europa, ele falou, poxa, mas não é sobre isso, a arte não é isso, não é simplesmente eu botar um elemento e as pessoas olharem. E aí ele começou a ver, poxa, eu estudei tanto arte, mas eu estou vendo a arte na natureza, quando passa, isso também é arte. Ele começou a questionar o que era a arte e quem eram os artistas verdadeiros para condenar os falsos ou intitular o artista que taxava de falso. O que ele fez? Ele comprou esse negocinho aqui. Isso aqui, gente, se a gente virasse para baixo, é um mictório da época que ele comprou. Ele estava em Nova York, ele falou assim, interessante, foi nessa loja de construção, comprou isso, inverteu, botou o nome de um carinha qualquer, o seu Tônio, e mandou lá para a Europa, porque ele sabia que lá na França ia ter uma exposição de arte. Todo mundo ficou chocado, não foi aceito. E aí, o que aconteceu? Ele fez a mesma coisa e em Nova York aceitaram. E aí começaram a questionar. O que é isso? O que é isso? E aí isso tomou conta dos outros artistas, que eles começaram a ter atitude. Lembra? O que a gente viu até agora foi uma exposição, um quadro, um desenho, uma nuance. A gente falou de cor, a gente falou de reflexões visuais, mas a atitude é o dadaísmo.
O dadaísmo é atitude. Até então não tinha nome. E aquilo tudo, tipo o funk, tocava em tudo quanto é lugar, foi mais ou menos esse movimento que o dadaísmo foi para ela. Todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo inovar, porque arte é inovação, né? E não tinha nome. O que é isso? Né? Aí, um alemão e um romeno, eles pegaram o seguinte: olha, a gente precisa achar um nome para isso. E aí foram procurando o dicionário, e aí eles viram que dada era uma palavra comum. No alemão, aquilo poderia ser traduzido como um cavalo de pau, cavalo de madeira. Para o romeno já era outra coisa. E aí falou assim, dadaísmo. Porque é uma coisa tão absurda, a gente está lidando com várias linguagens, né, com vários significados. Então vou botar dada. E aí ficou o nome de dadaísmo. Até vocês vão ver, vocês pesquisarem, aquela coisa assim, de que dadaísmo não tem um significado apropriado. E aí eu já estou dizendo para vocês, é porque eles escolheram essa palavra, né? Porque em cada língua ela pode ter um significado, tá bom? Então, as informações que vocês acharem na internet, vou mostrar aqui, né? A palavra dada não tem um significado exato. Aí eu vou dizendo, tá bom? A gente não achar essa informação, mas a gente é brasileiro, a gente, né, não desiste muito. E aí, o que acontece? Acabou sendo uma brincadeira, essa espontaneidade, né, que o dadaísmo traz, foi tomando conta, e tem uma coisa que me chamou a atenção, que é essa coisa do pensamento lógico, né? A gente, quando a gente vai tirar uma foto, a gente já vendeu o foco, a iluminação, mas o que a professor, pelo que eu entendi, está fazendo com a gente, trazendo isso aqui, é justamente essa questão que há além de uma foto. O dadaísmo, ele busca provocar na gente, né, essa atitude quando a gente for tirar uma foto. Tá, mas eu amo a iluminação, tá, mas isso a gente já, até a gente tem que saber, né? Mas talvez um buraco ali não pode dar uma foto legal, né? Uma pedra portuguesa fora do lugar, né? O que eu posso mostrar sobre isso? Mas não tem lógica. Isso é dadaísmo. O dadaísmo é marcado não seguir uma fluidez lógica, uma lógica de pensamento. Tá bom? É aí que está uma outra informação na internet que vai estar assim: valorização do acaso e do absurdo. Agora vocês já sabem, o absurdo não está na imagem, não está no escritório virado ao contrário, está na própria atitude. O que você está fazendo aqui? Sabe? Né? A reflexão, enquanto a arte conceitual, como o colega trouxe, está mais na ideia do que na forma, aí a gente vê como a coisa se encaixa também. Está na ideia, não da arte conceitual, de gerar uma reflexão visual. Está na ideia, está mais focado na ideia do que na forma, mas para provocar uma reflexão mental. Ok? Está no tipo, o que esse cara quis dizer com essa foto? Né? Quando a gente daqui a pouco a gente vai se formar, a gente vai tirar foto. Por que essa foto foi tirada? Qual é a mensagem dela? Né? Então a gente já pode começar a pensar. Né? Às vezes é uma foto, não precisa ser uma exposição de arte, uma foto que está na capa de um jornal. Por que essa foto? Deixa eu ver aqui em cima qual a ligação que o título dessa notícia está fazendo com essa foto. Né? Normalmente a gente vê muito isso em política. Bota o político assim, peraí, estão querendo demonizar, mas o jornalismo é imparcial. Né? Será que não é tão imparcial assim? Essas provocações são muito legais. E é isso que o dadaísmo ele traz, essa provocação. O dadaísmo, aí já vai lembrar
sobre o movimento, né, o significado do dadaísmo e as características principais, que é essa coisa de lidar com o absurdo e provocar mais uma atitude do que simplesmente, nossa, mas tá. Então, o dadaísmo no Brasil, ele teve uma influência mais. A gente não vê muito dadaísmo no Brasil na parte fotográfica. Foi muito difícil a gente encontrar alguma coisa. Mas a gente encontrou essa foto, que é do Raul Costa. Ele é um alemão. E aí, o dadaísmo ele é muito marcado na parte da fotografia, em montagens fotográficas. Tá? Então, quem já viu isso? Eu sou da época da MTV, né? Da MTV antiga. A MTV ela mexia muito com isso, com arte visual, pegava elementos, e a gente ficou assim, que absurdo, né? Tanto que teve a MTV, vocês depois foram pesquisarem sobre a época da MTV da década de 90, ela concorria com a Globo, no marketing, dinheiro, porque o valor, óbvio, não era um parabéns para você no horário do Jornal Nacional, mas era muito maior do que TV aberta. A gente está falando de TV UHF, porque ela provocava, ela tinha elementos e levava uma pessoa a uma provocação. Por que isso? O que quer dizer esse X aqui? Né? E aí no Brasil, o dadaísmo ele não teve esse movimento como foi na Europa. Tá? Ele teve mais ele influenciou bastante a arte moderna, tá? Principalmente na década de 1920. Ele esteve presente na Semana de Brasília, em 1922, mas na parte literária. Tá? Vocês vão ver muito o dadaísmo, né? Essa coisa do absurdo em poemas. Tá? Agora, em fotografia, em artes visuais, basicamente é fotomontagem. Tá? E aí a ideia é combinar essas fotografias com recortes, com colagens. Então, o dadaísmo ele já traz para a gente que está aqui no curso uma nova possibilidade de fazer as nossas próprias formas. Quem é o público que a gente vai veicular uma mensagem? Quem é que está pedindo essa foto? Será que a fotomontagem não seria interessante para o cliente daquela pessoa que está contratando a gente? Né? Então a gente já é uma possibilidade que a gente tem também para trabalhar com fotografia. E a ideia justamente, assim como ela foi a ideia de desconstruir a imagem realista, tradicional, tudo, a gente faz essa miscelânea, mas assim, gente, não é também fazer de qualquer maneira. Essa foto aqui, ela tem um significado. Ela não é simplesmente tão abstrata. A gente falou, né, da coisa do abstrato, ela não é abstrata. Ok? Tá? O nome dessa obra é ABCD. Okay? A técnica de fotomontagem, colagem e tipografia, a letras, números, essa é a parte da tipografia. E ela vem de um período muito tempo, que foi após a Primeira Guerra Mundial, e a fotomontagem foi uma técnica muito utilizada. A Revolução Russa também, 17. A Guerra Mundial, a Revolução Russa em 1917. E aí, o que acontece? Aqui, o objetivo era criticar a sociedade burguesa, o militarismo, a propaganda política. Então, a própria forma como está tudo embaralhado todo esse burburinho, todo esse mimimi que estava, e ninguém buscando uma saída criativa para resolver todo aquele problema que tinha na época. Os meios de comunicação, tudo isso está aqui, tudo questionado. Mas você vê que a ideia é embaralhar mesmo, mostrar que
fazer. Então você vê tiras de jornais, você vê letras, são linguagens fragmentadas, apenas partes de informação. Tudo caótico, né? Você vê movimentos, você vê dinheiro para fazer uma referência sobre a crise econômica da época. E basicamente, gente, isso tudo leva a uma reflexão antiga. Até que ponto tem tanta informação e a gente não está sendo, pode não estar sendo manipulado. Essa é a ideia dessa forma de montagem, tá bom? E aí, eu e a Paloma, a gente tinha que criar uma forma. Falei, vamos fazer uma forma de montagem. E essa é a nossa forma de montagem. Ali no canto, você viu uma notícia recente do Jornal Dia, que um homem foi preso 2 vezes em 5 minutos da Zona Norte. Vocês podem ver, isso aconteceu agora, poucos dias. Então a gente já pegou os mesmos elementos do áudio que a gente viu agora, essa questão da comunicação, né? E por outro lado, a gente vê uma outra notícia já da CNN, não mais do Jornal Dia, sobre a nossa Suprema Corte julgando a responsabilidade de plataformas agora no mês de julho. E aí o que a gente está tentando provocar? Poxa, mas se a gente tem a nossa Suprema Corte que vai julgar conforme as leis, porque a ideia é essa, e às vezes na falta de lei a gente julga pelos costumes, pelo que é habitual, né? Será que às vezes focar no que a gente, numa plataforma, não seria um momento da gente parar um pouco e ver como as nossas leis são muito flexíveis para essa questão penal? Quem é esse cara que roubou aqui? O que ele estava, na verdade, não foi nada armado. O que ele estava furtando? Foram 3 pacotes de café. E aí depois ele foi pego com uma geladeira, 5 pacotes. Então assim, será que vai ser 17 anos como aquela menina lá no balcão? Porque ontem a gente viu lá, naquela exposição, policiais que foram condenados a 390 anos de prisão, então faz 30 anos do episódio do assassino. Estou muito surdo. Então será que falar sobre a responsabilidade de uma plataforma, peraí, então eu preciso que o Estado, na figura do Judiciário ou do Legislativo, ele tem que controlar o que fala? Será que eles estão achando que eu sou muito burro para falar qualquer coisa que eu não pesquise antes? Ou ainda que eu não faça, será que por eu não ter uma informação, eu não posso dar uma opinião? Então, que movimentação é essa de informação? Por que nenhum jornalista protesta ou pergunta? Porque o que a gente mais vê é, dizem especialistas. Que especialistas? Quem são? Pesquisas de que pesquisa? De onde? Passou a estar publicado em que artigo? Em que revista? Teve um corpo editorial? Quem são essas pessoas? Aí quando não tem, diz leitor. Peraí, mas eu também sou leitor. Então assim, por que ele? Porque a palavra dele tem que estar estampada numa notícia de jornal, e se eu publicar alguma informação que contraria essa opinião do leitor, sendo eu também leitor, a plataforma pode vir a ser responsabilizada porque eu estou falando no interesse de quem? Será que é contra fake news? O que é fake news? E aí no meio disso você tem, como lá o Boston, né, aquela crise política e tal, e aí você vê 2 figuras políticas. Esse aqui criticou, elogiou o Ustra, que dizem que foi o procurador. Eu estou dizendo dizem, porque eu não vou entrar nessa, nem é o local de discutir. Essa daqui
é o elogio, o destaque, que dizem matou centenas de milhares de ucranianos de fome, que é o episódio chamado A Grande Fome. Eu vou bater palma para esse cara porque eu gosto de fazer a minha palma. E vou demonizar essa daqui porque ela é comunista, escapulista, taxista. Peraí. Mas a gente está nos extremos. Por que eu estou favorecendo o discurso de um e do outro não? E depois eu vou reclamar quando a plataforma diz o seguinte: olha, você está elogiando o Rico Snob no Instagram, sabe isso tudo? Rico Snob é um personagem de uma antiga postagem cancelada pelo Instagram por conta da palavra snob. Mas é o nome do personagem. Então, peraí. Então, a plataforma ela teria o direito do poder sobre a minha fala, mas será que eu estou fazendo a mesma coisa? Até que ponto eu defendo que um fale alguma coisa e bata a palma para o outro? Peraí, ou fala todo mundo ou ninguém fala, sendo cada um responsável por aquilo que está postando. Será que isso não resolveria o problema? Será que é mesmo ter a liberdade de expressão? Porque na história mundial, isso tudo é a foto, tá? Porque a gente é a maluquice, é o abstrato da gente, é o dadaísmo da gente. Porque no momento da história, pessoas foram convidadas a entrar no trem sob a promessa de que era por meio delas, para tomar um trono. Essas pessoas não voltaram. O regime militar era pela ordem pública. Daqui a pouco eu estava na redação do jornal e aí não tinha espaço para botar uma notícia que era corrida, aí tinha que publicar, até chegar nas nossas casas. Então se começa assim, da plataforma, dizer até que ponto daqui a pouco não está chegando na intimidade do meu lado, querendo dizer com quem eu posso me relacionar, ou o que eu devo consumir, um conteúdo OnlyFans. Então essa questão mais erótica é justamente para simbolizar essa questão da intimidade do nosso lar, que a Constituição já diz que é inviolado. Então a gente buscou, né, trazer essa montagem fotográfica como uma ideia de provocar, questionar. A gente pode fazer isso. Então, essa foi a ideia. Ok? Estou terminando para gente. Então, e aí, olha que coisa engraçada. Como o dadaísmo tem muito essa coisa de provocar, de observar, a arte pré-histórica no Brasil, a gente já viu aqui, essa é aquele santuário que lá em Piauí, no Piauí, que a gente viu no vídeo que o professor mostrou, né? E aí a gente começa a olhar e ver como eles retratavam uma realidade da época. Você vê elementos da natureza, você vê animais, você vê o que podem ser pessoas, né? Até uma pessoa, ou pode ser uma barata. Né? É possível. Aí pode fazer uma próxima. Quem é novo, como eu, né? Eu vou fazer 50 anos em janeiro, lembra do Chacrinha. O Chacrinha é a figura mais absurda que você viu. Ensinou com um chapéu cheio de lantejoula, um relógio enorme. E aí ele dizia o seguinte: o que era aquilo? Ele queria fazer algo diferente, porque ele falava na televisão, nada se cria, tudo se configura. Então, ele queria fazer algo diferente, justamente, mas sabendo que ele estava imitando, em algum momento, o programa dele estava imitando algo, como o show de calouros, que às vezes levavam calor e tal. Quando a gente fala em arte, a gente vê a história da arte falando sobre, principalmente essa parte da pré-história, e a gente acaba olhando essas figuras do Piauí, para a gente entender um pouco mais a nossa história. A gente vê aquela
as figuras, numa caverna tem uma, na outra tem a mesma coisa. Um animal, um bicho, uma pessoa, ou alguma coisa que para nós, por enquanto, é uma coisa abstrata, porque a gente não está vendo, a gente não sabe. E aí, essa é a reflexão que a gente procurou trazer para vocês sobre o dadaísmo e a questão pré-histórica. A mimese, ela é uma palavra grega que significa imitação. Aristóteles e Platão, ele já falava sobre isso. Ele falava que a arte, ela vem da mimese, ela vem do imitar. Tá? E aí, a gente fez a próxima foto, nós fizemos duas. E aí a gente pegou, essa era a foto que tinha sumido, que eu fui lá que nem louca ontem de manhã para tirar. De novo. E aí, isso aqui é uma arte urbana. Alguém viu um espaço branco e ocupou com um inseto. E aí eu começo a pensar, peraí, mas lá naquela que a gente viu lá, dentro da caverna lá do Piauí, tinha um bicho também, tinha um animal. E também tinha umas coisas meio em vermelho, vocês viram? Paraná, estrada, que isso aqui? Será que é aquela arte japonesa que a nossa colega começou a ver? Né? Será que veio um turista vindo lá do Japão, fazer uma intervenção urbana na arte? O que é isso aqui? Né? Então, será que o que a gente está consumindo de arte não é uma imitação do que já foi feito? Será que... Aí eu já estou sendo dadaísta, tá? Será que a gente ainda continua sendo tão pré-histórico, mas a gente se acha avançado só porque tem um iPhone na mão, um telefone na mão, ou uma conta de e-mail, ou Pix? A gente pode fazer um Pix, não só. Mas será que a gente não continua carregando aquela coisa ainda bonitinha, está determinada, inclusive na forma de pensar, de tirar uma foto, de fazer uma arte? Fica a reflexão. Porque esse é o último slide. Porque não tem referência bibliográfica. Porque é uma atitude dadaísta. Para provocar Esse é o poder do argumento de um jornalista, tá vendo? Eu quero provocar em vocês a pesquisa. Porque é muito bonitinho, né? A gente lá, a gente gastou, ralou para fazer do zero. Agora não, meu amor. Vocês já estão com filé mignon. Agora é só colocar o tempero. Essa é a atitude dadaísta. Porque dadaísmo é como eu falei, ele não está numa forma, ele está na atitude. Então a gente buscou ter essa atitude dadaísta para provocar em vocês, não só o movimento de pesquisa, mas quando a gente estiver formado. Ah, tem muita gente ali, não dá para tirar foto? Não, eu vou. Por que eu não posso tirar essa foto? Eu vou lá. Não, mas aí o ângulo, não sei o quê. Não, eu quero a foto como ela é. Depois eu vou decidir se presta, se não presta. Isso tudo é atitude. Isso tudo é dadaísmo. Isso tudo veio para provocar. Isso tudo não tem lógica. Tudo isso é dadaísmo. Ok? É isso. Essa crença.